Oi, pessoal. Hoje nós vamos tratar de uma questão bem importante, né, em programação, né, que como é que a gente lida com erros que ocorrem nos programas. E a gente vai lidar com erros de duas formas, através do uso de exceções, né, disparo de exceções e através do uso de testes. Então vamos começar com exceções, né? Começar com um exemplo típico, né, de uma situação que ocorre, que é muito comum, né? A gente até hoje fez programas que quando recebem dados numéricos, a gente supõe que o usuário vai ser bem comportado, né, e vai digitar dados numéricos. A gente sabe que se ele digitar dados não numéricos, né, o programa vai gerar um erro e esse erro, né, vai fazer o programa sair, vai haver um crash no sistema. Em muitas situações a gente quer evitar esse tipo de crash, né? A gente não quer um programa saia porque um usuário digitou algo errado, né? Então, aqui, por exemplo, seria um programa que, enquanto o usuário não digitar um número, né, ele fica dando uma mensagem dizendo que trata-se de um número inválido, né, e até quando ele digitar o número correto, né. Uma maneira de fazer, né, a primeira tentação de fazer esse tipo de solução seria criar uma função para ler números inteiros. Então, essa aqui é uma primeira versão incorreta, né, de solução, mas imaginem aqui em que a gente criou essa função lerInt, e a gente recebe, né, nessa função uma mensagem para o usuário e uma mensagem de erro caso ele cometa um erro, né? Por exemplo, a mensagem aqui no caso é digitar um número inteiro, e caso ele digite um erro, um número, algo que não é número, essa função daria um número inválido. Enfim, seria possível fazer isso se não houvesse essa conversão explícita aqui da input, né, do usuário para um número inteiro. Se fosse uma situação em que o usuário está digitando números e esses números podem estar fora da faixa, né? Por exemplo, você faz um programa que aceita números de 1 a 10 e o usuário digita -1, por exemplo. Você pode se precaver para isso, né? Fazendo um conjunto aqui de instruções, um while que fique repetindo até o usuário fazer correto, e a condição desse while é exatamente ele está digitando, né, os números. Enquanto ele estiver digitando um número inválido, ele fica, né, fazendo o while. Quando ele digita um número válido, ele sai. Mas esse tipo de situação só trata quando o usuário digita números incorretos. Mas quando não for um número, né, vai dar um crash nesse programa aqui, né? Se você pegar esse programa e rodar ele no Replit, por exemplo, né, eu trouxe ele para cá, enquanto você digitar números inteiros, tudo bem. Agora, na hora que você digita um número errado, por exemplo, você digita um número errado, não, uma letra, numérico aqui, você vai ter um crash do seu programa, né, e um erro de uma mensagem, de uma literal inválida para a conversão int. Então, isso não é uma solução, né? Qual seria, então, a solução para esse problema? Então, voltando para cá para o nosso exemplo, né? A solução seria usar uma estrutura de controle diferente. Então, várias linguagens de programação possuem essa estrutura de controle para tratamento de erros, exatamente para capturar essas situações em que o usuário comete um erro na entrada de dados, mas não só, né, erros na entrada de dados. Qualquer erro que ocorra num programa pode ser tratado usando uma estrutura desse tipo. Em Python, ela se chama try except. Tente fazer algo, né? Tente fazer um conjunto de comandos, e aqui dentro você vai ter um conjunto de comandos que podem, né, causar um certo erro. E se houver o erro, exceto, né, exceto nessa situação desse erro, faça outra coisa, né? Então, se tiver tudo certo, você faz somente o que está aqui dentro, exceto quando houver erro, onde se faz um outro conjunto de comandos. Então, vamos ver como é que isso seria aqui no nosso exemplo de uma função de números, de leitura de números inteiros. Então, aqui está a nossa função, né, que recebe uma mensagem de erro. Bom, uma maneira simples de fazer, né, o bloco try_except seria simplesmente ter o bloco, né, try_except. Se o usuário
digitar algo que não é número, eu posso fazer o accept retornar algo especial, tipo um valor inválido explícito, como em Python tem o valor none para essas situações. Mas talvez seja melhor a gente, né, ser um pouco mais cuidadoso aqui, né? Por exemplo, a gente quer que, na verdade, que o usuário digite finalmente o número correto, que ele fique repetindo algo enquanto ele não errar, né? Enquanto ele não acertar. Então, a gente vai fazer aqui um while true, né? Que é exatamente tem esse objetivo de repetir até que o usuário faça a versão correta. Aí aqui dentro desse while true a gente vai colocar um bloco try, um try except. Então, dentro do bloco try, a gente coloca o quê? A gente coloca aquele comando que a gente quer executar. No caso aqui é fazer a leitura e fazer a conversão para inteiro. É esse comando que pode gerar erro. É aqui nesse int, entre parênteses aqui, nessa conversão, que pode haver o erro. Então, se houver o erro, a gente vai fazer algo. Se não houver erro nenhum, simplesmente eu retorno o valor da entrada, né? O valor convertido numérico. Aí tá tudo bem, vai ser usado lá pelo programa principal, ou outra função que chame essa função lerInt, né? O problema, na verdade, é quando o usuário cometeu o erro, né? Quando o usuário cometeu o erro, né, a gente vai ter que tratar essa exceção. Aqui é uma situação de exceção geral, eu não coloquei nenhum nome de erro conhecido ali, né? Qualquer erro que ocorra, except dois pontos, né? Eu vou fazer o quê? Vou fazer um print de uma mensagem de erro. Então, o que vai acontecer com esse programa aqui, né? Se o usuário fizer tudo correto, ele vai fazer a leitura da entrada, vai converter, né, para a variável entrada e vai retornar esse valor. Então, ele vai executar essa linha e a outra linha. Ele nunca vai executar essa. Agora, se ele executa essa linha e ocorre um erro, ele automaticamente desvia para o except. E aí, ele vai mostrar a mensagem de erro. Pronto. Aí, na verdade, ele sairia, mas observe que esse bloco try except ele está dentro de um while, um loop infinito. Então, o que vai acontecer depois do except aqui? Ele vai voltar para o while e vai tentar fazer novamente a leitura, vai passar a mensagem para o usuário vai entrar o dado, vai ser feita a conversão, se tiver tudo ok, vai ser feito o return é a condição de saída aqui, né, do loop infinito. Se tiver tudo correto, ele sai e retorna onde foi chamado. Se não, ele vai mostrar a mensagem de erro e vai continuar fazendo isso enquanto o usuário estiver digitando coisas erradas. Certo? Aí nosso programa principal, né, vai usar essa função lerInt, né? Então aqui está a minha mensagem para o usuário e depois a mensagem de erro, número inválido. O lerInt ele não precisa de whiles, ele não precisa de ifs, ele não precisa de nada dessas outras coisas, desses instrumentos que a gente tem utilizado para evitar situações de erro. Ele simplesmente faz o que tem que ser feito. Dentro lá da função lerInt, né, tem um bloco tryExcept, que está dentro de um while, que trata todas as situações inválidas. E aí depois a gente tem a leitura do segundo número, eu posso fazer o que eu queira aqui, né? Por exemplo, fazer a soma desses dois números. Então, imagine que eu volto aqui para o Replit. Agora, não quero mais esse programa, correto? Eu vou copiar aqui um outro código para o principal. Agora eu tenho meu bloco tryExcept aqui dentro do while. Quando eu rodar, suponho que eu digite tudo correto, simplesmente ele vai fazer o return da entrada, né? Em todas as situações. Se eu digitar um incorreto, por exemplo, ele vai dizer número inválido. Quanto? Isso é o seu while rodando ali, né? Dentro do while, né? Está sendo feito o try, tem um erro, ele vai para o except aqui, né? Ele vem para esse ponto aqui do except. Você bota lá códigos, nada. Enquanto não tiver digitado o número. Digitou o número, pronto, ele faz correto. Isso vai valer para o primeiro, para o segundo, qualquer uma chamada dessa função lerInt.
Então, é assim, né, de maneira bem simples, que a gente faz um try except, né? Só recapitulando aqui, seu bloco try except tem uma parte que pode haver erro. Se não houver erro, ele faz tudo que tem que ser feito e encerra. No caso aqui, ele inclusive sai do while porque ele faz um retorno. No caso de haver um erro, ele interrompe, né, o programa no ponto que estava, né, que foi exatamente onde houve o erro. Ele pula para o except e faz essa outra mensagem de erro aqui. Se não houvesse o while aqui, ele simplesmente ia retornar, né? Aí a gente ia retornar provavelmente algo estranho aqui, né? Por exemplo, teria que ter um return none se eu não quisesse fazer o while. Mas como eu quero que só saia dessa situação quando estiver correto, então eu vou repetir com while true até que a situação correta ocorra. Enfim, é isso, né? Sobre exceções. Exceções são coisas bem simples, né? Vocês vão ver e vão usar exceções em vários momentos. A gente vai ver um outro exemplo depois. Mas por hora eu fico por aqui. Ok, pessoal? Até já.